Tudo bom, pessoal? A nova, dois fatores. Então aqui a gente vai verificar aqui a produção a partir do fator fertilizante e do trigo, né? O tipo de trigo. São 5 diferentes fertilizantes, A, B, C, D e E, e duas variedades de trigo, 1 e 2. Tá aqui a coluna para fazer o cálculo. Dois fatores a gente analisa, um fator 1 na coluna e o fator 2 na linha. Tabela feita subtraindo de 45, todos esses valores a gente subtrai de 45, que é o valor intermediário, os valores ficarem baixos, valores pequenos, e a gente fazer o cálculo aqui. Primeiro, né, a gente calcula o C, que está relacionado à variação em X, ao quadrado, né? A gente achou 84.1, lembrando que M é o número de colunas vezes a linha. Nós temos o QT, a variação total. Aqui, ó, vai pegando os valores, né, e elevando ao quadrado, ó, 9, 12, e vai na sequência, deu 314.9. A variação, aqui o C aqui é na coluna. Então você vai pegar as colunas agora para fazer o processo de variação. A soma, ó, 21 menos 10, 1, 13, 4 sobre L, que é o número de linhas. Deu 279, certo, pessoal? E na sequência você tem que achar a variação nas linhas. Nas linhas, aí você vai fazer na sequência das linhas que estão aqui, ó, 7, 22, e aí você consegue encontrar. Baseado aqui, ó, 7 e 22, tá vendo? 7 e 22, dividido por K, que é o número de colunas. Tá bom? É bem tranquilo aí esses cálculos, né? Você faz aqui, por exemplo, 9, 12, você vai fazer, ó, os valores até todos ao quadrado, depois você vai subtrair do C aqui, que é esse valor principal. Aqui o resíduo, né? Você vai pegar o QT, que é a variação total, menos a da coluna, menos a da linha. Aqui deu valor igual a 13. Então você vai colocar aqui agora, ó, nesse quadro. O quadro tem entre colunas, entre linhas e residual. Isso aqui é a linha, né? Soma dos quadrados, você vai ter o que é C, o que é L, o residual. Os graus de liberdade, K menos 1, que é linha menos, coluna menos 1, linha menos 1, depois o produto delas e o total menos 1. Depois você vai ter os quadrados médios, que é o QEC, que é o anterior sobre esse, o QEL, né, sobre esse aqui, e o residual, que é o QR, né, que é 13, sobre esse produto. Os valores em preto são fáceis de calcular, são os valores relativos a essas contas. E aí vem o teste F. Você vai pegar os quadrados médios, né, esse valor aqui, dividido por o valor do quadrado residual. Deu 21,49. O FC é da coluna, o FL é da linha. Então você vai pegar esse valor aqui, 22, dividido por esse aqui, que é o residual, 6,22. O teste de hipótese diz o seguinte: as médias todas iguais. Aqui são 5. E a hipótese alternativa, pelo menos uma é diferente. Então, esse teste de hipótese aqui, a gente vai ver que o fator 1, você vai agora usar o tabelado calculado. Então, olha aqui. Quando você vai lá na tabela, que é 4 linhas, né? Aqui, ó, o F44 para as colunas, deu 6,39. E você encontrou 21,49. 21,49 é maior. Se ele é maior, você vai rejeitar a hipótese principal. Ou seja, pelo menos, não vai ter todos iguais, vai ter pelo menos um diferente. Então, o fertilizante tem influência aí. Se você faz um teste aí no R, por exemplo, e o p-valor for menor que 0,05,
você também rejeita a hipótese principal. Se ele for maior, você aceita. Olhando novamente a tabela, né? Essa tabela você vê aqui na internet, a gente vai colocar aqui também. 1 e 4 deu 771. 771 a gente vai ver que as linhas são do tipo de trigo. Então a gente vai aqui nas linhas e vai comparar. Qual foi o valor que a gente achou? 692. 692 é menor. Então você aceita a hipótese principal. Então nesse caso, o tipo de trigo, né, não tem influência ou não destacada aqui, ó. Você considera que a hipótese principal, né, a hipótese nula, é válida. Todos os tipos, na verdade são dois só, dois tipos. Você vai ter a hipótese, para esse caso do trigo, você só vai ter o N1 igual a N2. O N1 diferente do N2. Esse aqui é para o trigo. Essa hipótese aqui é do trigo. Você só tem N1 igual a N2. No caso, a gente aceitou que elas são iguais. Então, não tem influência no trigo. O teste de hipótese para o fertilizante está aqui em cima, né? Você tem 5 opções, A, B, C, D, E, ou um deles vai ser diferente. O teste de hipótese do trigo foi mais simples, só tem 2. E nesse caso, não houve uma diferença significativa entre esses tipos de trigo. Já no fertilizante, pelo menos um, mas você não sabe qual é esse aqui, você sabe que pelo menos um há diferença. E aí você pode verificar a diferença, gente. Quem é que tem maior produção? Você vai lá, pode pegar a própria estatística, né, em relação à produção ali, ó. Já está indicado aqui que a maior produção, aqui, ó, está aqui, por exemplo, 54. Então, esse 54 aqui tem um valor maior. Então, com estudo descritivo, você já pode verificar mais ou menos que essa variedade, o fertilizante aqui, ó, fertilizante tipo A, tem a maior média. E aí já é um estudo descritivo. Ou você pode fazer teste Tukey para verificar qual desses fertilizantes realmente leva a uma produção maior. Mas o que você sabe é que o fertilizante está influenciando, né, na produção. O fertilizante está influenciando na produção. O tipo de trigo não. Tá bom, pessoal? Olá, pessoal, tudo bom? Aqueles dados que a gente fez lá no quadro, a gente colocou aqui, ó, uma coluna de fertilizante, certo? A, B, C, D, e com uma coluna da produção e uma da variedade, tipo 1. Na sequência, eu coloco também uma coluna, na sequência, né? Coloco também os fertilizantes, a produção e agora o tipo de variedade aí de solo. Ou melhor, de trigo, né? Era o produto que lá. O produto lá é trigo. Podia ser solo, o que fosse. E aí eu vou fazer minha nova com esse teste aqui, ó. Aqui o comando, beleza? Vou puxar os dados no TXT mesmo. Instalo esse pacote. Faço um attach, names, vejo. E coloco aqui, ó. A minha análise de variância, né? Produção como a variável que eu quero de resposta e aqui as variáveis que vão influenciar, certo? A regra de decisão é o seguinte, lá a gente usou a tabela, aqui a gente está usando o que? Valor de P. Se for menor que alfa, a gente vai rejeitar a hipótese nula, então há alguma influência se a gente rejeitar essa hipótese, ou seja, se o valor de P for menor, digo, há influência. E se, é claro, né, o contrário, se alfa, né, p-valor for maior que alfa, a gente aceita que não há influência daquilo ali. Na sequência, a gente faz a teste nova e vê o resultado, certo? Vamos lá no R? Pronto, eu já rodei aqui, mas vamos rodar de novo para vocês. Então, vou aqui, olhando aqui, ó. Teste nova, inserir os dados. Olha aqui os dados, vamos dar um names para confirmar. Aqui os dados como é que estão, tudo organizadinho. E na sequência, né,
o teste ANOVA 2 fatores. Olha os 2 fatores aí, fertilizante e variedade. Então, gerou aí, né, o M1, né, que aí você pode ver a soma dos quadrados, e aí sim a gente vai ver o ANOVA, e aqui a gente vê, ó, fertilizante, o p-valor, né, foi menor que o nosso alfa. Então, fertilizante, sim, ele está influenciando, porque o p-valor é menor, ele está influenciando, como a gente viu lá no quadro. Já a variedade olha aí, é maior o p-valor, maior que 0,05. Então, aqui a gente não rejeita a hipótese. Então, a gente não pode dizer que há diferenças entre aquela variedade, né? É tipo 1 e tipo 2. Então, é isso, pessoal. Teste F, usado aí no ANOVA. A gente não olhou muito F aqui, certo? Mas olhou o p-valor aqui no Re. É mais interessante, tá bom? Mas se vocês olharem, a gente achou o p-valor, o F aqui, ó, 21,49. Lembra lá do quadro? Beleza. E 6,92 para a variedade. Os valores F estão iguais. Só que aí tem que comparar numa tabela, né? Aí não precisa, eu vou logo aqui no meu p-valor e resolvo esse problema, tá? O F, a fertilizante, teve sim, né, impacto, né? Ele influencia na produção do trigo. Já a questão relativa ao tipo de trigo não influenciou. Segue aí nosso canal, até mais, um abraço, tudo de bom.